Cortes do Podteca. Então vamos começar pela história da cannabis, professor, que eu acho que para colocar a planta de uma forma desmistificada. Claro. Bom, a história da cannabis é uma das histórias mais antigas que nós temos das plantas úteis para a humanidade. É de um uso, enfim, pré-histórico, que se perde na aurora dos tempos, mas ela tem como foco geográfico a região da Ásia Central, sobretudo em torno do Himalaia. Ali, inclusive, é onde existe até hoje algumas variantes da chamada cannabis ruderalis, que é ainda um dos tipos mais autóctones, né? Agora, o que se divulgou mais é a cannabis índica, que tem esse nome por ter essa origem, e uma outra que é a cannabis sativa, que é uma palavra que significa cultivada. Então, em geral, as formas de cannabis mais conhecidas no mundo são as sativas, que vieram da Índia, sobretudo da Índia, quando os árabes entraram em contato com a Índia e passaram a divulgar isso como um excelente remédio. Então, foi talvez pela navegação árabe e em contato com a Índia que ela mais se divulgou, inclusive no Ocidente. Então, você já explicou onde ela apareceu, mas quais as culturas que utilizam essa planta ainda hoje? Que vem utilizando, né? A cultura indiana é uma das que tem o uso tradicional mais arraigado, inclusive do ponto de vista religioso, porque é uma planta associada a uma das principais divindades do panteão hinduísta, que é Shiva. Então há todo um uso, inclusive um uso alimentar, que é feito apenas com uma espécie de lassi, né, um iogurte batido com cannabis, que é mais das folhas, é muito pouco princípio ativo, é quase que só uma bebida refrescante. Depois tem a forma do bang, que é a forma, enfim, pela qual os árabes trouxeram e que ficou conhecido em todo o continente africano e tal. E tem a ganja, que foi, curiosamente, a forma mais, enfim, seriam as formas mais resinosas da planta, inclusive o que se chama de haxixe. E isso vai ser divulgado por um complexo que está muito associado no século XIX aos trabalhadores que os ingleses vão tirar da Índia e vão levar para o mundo inteiro. Por exemplo, na Jamaica, que fica sendo o grande foco do Caribe, inclusive com a religião Rastafari e tudo, é esse complexo da ganja de trabalhadores que vieram da Índia e aí levaram para lá o uso, né, e o conhecimento. Não, mas também, veja, porque é possível trazer, para colocar no panorama atual, né, essa história que não é coisa que se chegou de paraquedas, ela veio, né, das nossas origens, né? Isso é importante o professor Henrique comentar, importante. Eu acho que é importante também ressaltar que havia uma espécie de desconhecimento da planta no Ocidente do ponto de vista do seu poder psicoativo, do seu uso farmacológico, até terapêutico. Isso era um uso do Oriente, era um uso dos árabes, dos indianos e dos chineses. Na Europa, desde o Império Romano, que se usava a maconha, mas como cânhamo, ou seja, como um produto industrial para se fazer fibra, tecidos, azeite. Então, uma boa parte, por exemplo, da expansão da navegação é feita com o cordame e o velame de navios feitos de cânhamo. Da mesma forma, a pintura é feita em telas que eram de cânhamo. Daí a palavra em inglês até hoje, canvas, que é cânhamo. Então, havia um conhecimento de uma planta muito útil, industrial, uma planta de usos econômicos, fibra, óleo, mas não havia o conhecimento do uso farmacêutico, esse que vai vir do Oriente. E eu estudei no meu mestrado a figura do Garcia de Horta, que é o primeiro português que vai para a Índia, e em 1563 ele escreve um livro chamado Colóquios do Simples das Drogas e das Coisas Medicinais da Índia. E aí que a Europa fica sabendo desse uso psicoativo. O livro é publicado em português em Goa, e depois é traduzido ao latim na Europa. Né? Então, veja que interessante, o Garcia deu luz, vamos chamar assim, a um uso medicinal que é milenar, e trouxe agora para a gente começar a introduzir na terapêutica de maneira séria, e isso foi feito até os tempos que nós estamos vivendo hoje, conhecendo profundamente a química, a síntese desses compostos ativos na planta, que é importante, mas que acaba sendo uma planta medicinal. E por isso que é o nosso objeto de estudo. Planta medicinal, que tem princípios ativos, e eles podem ser separados, eles podem ser, vamos chamar, até sintetizados, que é triste, não é verdade. É curioso também que, por mais seja uma planta já de conhecimento tão antigo, né, de uso tão antigo, de inserção nas culturas tão antigo,
ainda tem muita coisa ainda para trazer ainda, e agora, por exemplo, ela é bem disruptiva. Mas nos últimos tempos que eu tenho ouvido falar bastante, né, sobre as aplicações médicas e tudo mais, ainda tem tanta coisa a mais para descobrir, né, das aplicações farmacêuticas, medicinais. Gostou deste corte? Assista no YouTube ou ouça no Spotify o episódio completo.